Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o nosso tema é Com Alma e Ciência, a revolução feminina na trajetória do sabor que representa o Brasil. O destilado brasileiro é um dos maiores patrimônios culturais e gastronômicos do país, carregando em sua essência, história, tradição e identidade. Mas o que realmente define um produto de qualidade? Como a ciência tem revolucionado essa expressão autêntica da nossa terra? E qual o papel da mulher nessa transformação? Para responder essas perguntas, recebemos no Cá Entre Nós a doutora Maria das Graças Cardoso, uma das maiores referências na pesquisa e análise de qualidade do nosso símbolo nacional. À frente do Centro de Referência em Análise de Qualidade de Cachaça, o CRAQC, da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, ela lidera há quase 30 anos pesquisas que agregam valor à tradição mineira e garantem excelência e segurança ao setor. Não sei se eu estou falando o nome certo, o CRAQC, primeiro centro especializado desse tipo em Minas Gerais, tem um papel fundamental na capacitação de produtores e na certificação de qualidade, assegurando que o produto atenda aos mais altos padrões nacional e internacionais. Além disso, a doutora Maria das Graças também conduz pesquisas com óleos essenciais, investigando suas propriedades e possíveis aplicações na saúde, inclusive no combate de células tumorais e doenças neurodegenerativas. Hoje vamos conhecer mais sobre essa
revolução científica e feminina no universo da nossa tradição líquida, e entender como inovação e identidade caminham lado a lado. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Maria das Graças. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui no programa Cá Entre Nós e falar um pouco das nossas pesquisas, né, em áreas que parecem tão divergentes, mas que são áreas que são correlatas. Como o Nelson disse, né, como eu sou professora da Universidade Federal de Lavras há quase 30 anos, fiz uma carreira promissora, mas eu tenho muito ainda o que fazer. Eu me considero assim no ápice da carreira e eu poderia até estar aposentando, mas eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar com a nossa gente, com o nosso povo, eu gosto de ver, de olhar, né, de voltar anos e anos atrás e ver a evolução de uma bebida nacional, a qualidade que ela tem hoje, as exportações, cada vez mais e mais essa bebida, né, ela é procurada internacionalmente e cada vez mais os produtores estão procurando trabalhar, registrar o produto e trabalhar com qualidade. Então, é um prazer enorme, muito obrigada, Nelson, e todos que estão me ouvindo, falar um pouquinho deste trabalho que eu considero, assim, de grande importância e de grande relevância nacional. Não tenha dúvida, muito obrigado por nos conceder essa entrevista e abrilhantar aqui o nosso programa com mais esse conhecimento sobre a nossa famosa cachaça, né, doutora? Eu vou começar o nosso bate-papo lhe perguntando o seguinte: o que a motivou a dedicar sua carreira à pesquisa do nosso destilado nacional e como surgiu a ideia de criar o Centro de Referência em Análise da Qualidade? Bom, desde 99, eu fui convidada pelos dirigentes da universidade a montar um laboratório para pesquisar álcool. Naquela época, né, o álcool estava em ascensão, e vamos fazer um laboratório, vamos produzir álcool, assim, e tudo. Mas eu vim de um lugarzinho pequenininho, onde tem muita cachaça, e eu via muito pessoal trabalhar, assim, pouca rentabilidade, um trabalho duro, um trabalho árduo, levantando 4, 5 horas da manhã para trabalhar nos alambiques, né? E tinha muito pouca coisa, pouco se sabia, pouco se conhecia, legislação não era assim tão forte, e eu respondi para eles: de álcool eu não vou mexer não, mas com cachaça eu vou. E asseguro-lhes inicialmente que é um produto sensacional, que apesar de eu não beber, né, eu estudo, eu trabalho e eu pesquiso. E então surgiu a ideia. Eu fui para o Ministério da Agricultura, que fui muito bem recebida, aprendi as técnicas que eram utilizadas no laboratório, voltei para a universidade, tive todo o apoio da direção, como eu sempre tive, e montamos um laboratório. Em 2000, nós começamos a trabalhar com os laudos, emitindo laudos, e aí vieram os cursos de extensão, os cursos de pós-graduação lato sensu, vieram, né? Começamos a mexer com os livros, começamos a divulgar, fazer os boletins, e aí nós fomos crescendo, orientando produtores a trabalhar com seu produto com qualidade, a registrar, e neste meio tempo começou-se uma campanha com vários pesquisadores, vários entusiastas, a agir dentro da legislação, com a padronização. Então, em 2002, vieram as primeiras diretrizes, a legislação, ela iniciou-se em 97, depois, em 2005, com a Instrução Normativa número 13, ela foi regularizada, saiu a normativa, a fiscalização aumentou, e os produtores, cada vez mais, eles estão trabalhando agora com qualidade. Atrelado a isso tudo, tem também uma coisa de grande importância, que é a formação de recursos humanos, a orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Orientando em 2 programas de pós-graduação, já foram vários alunos, vários mestres, vários doutores, vários pós-doutores, né, que passaram pelas minhas mãos. E com isso,
certo? A qualidade vai aumentando, a divulgação, né, ela aumenta cada vez mais e mais, e hoje nós temos um produto de alta qualidade, um produto que está em franca expansão de exportação. Cada vez mais os produtores eles estão fazendo com mais primor, com mais carinho o seu produto, agindo dentro da legislação, certo? Trabalhando com qualidade, desde o plantio da cana até a destilação, até o invase, com embalagens belíssimas, que não deixa nada a desejar aos países lá fora, as bebidas de outros países. E aí, assim, é muito interessante quando você olha, você fala, meu Deus, eu subi a escada, ainda não estou no topo, mas eu fui subindo degrau por degrau. Então, aí, quando você olha, quando você chega, você fala, oba, estamos chegando, estamos vitoriosos, temos produtos excelentes. Há 15 dias atrás, aconteceu que na nossa universidade, o segundo simpósio brasileiro de cachaça de alambique, reunindo produtores do país inteiro, com trabalho científico, com palestras e outras coisas mais. Então, assim, a bebida hoje, ela tem uma ascensão e cada vez mais, não é só a professora Graça, tem mais pesquisadores, tem mais pessoas envolvidas. E o centro de referência, ele veio substituir o antigo laboratório, porque a gente liberava laudo para produtor, mas agora o centro, nós vamos acreditá-lo junto ao Inmetro, é um espaço muito maior, com equipamentos modernos, que vai atender o maior número de produtores. Legal. Eu até li recentemente que o centro recebeu um investimento significativo do governo de Minas Gerais para capacitação de produtores e aquisição de equipamentos. Você está acabando de dizer aí. Quais são os principais avanços e benefícios que esse apoio trouxe para esse setor? Bom, as políticas públicas de Minas Gerais, a Secretaria da Inovação e Tecnologia, a Secretaria da Economia e a Secretaria da Agricultura, né, atrelados com a nossa fundação, que é a FAPEMIG, eles estão investindo muito mesmo em inovação, em sustentabilidade, e o projeto foi aprovado, é um projeto robusto, e nós adquirimos vários equipamentos, equipamentos modernos, equipamentos de última geração, para que os nossos laudos eles tenham mais precisão, eles sejam mais precisos, com maior rapidez. Nós temos 2 técnicas especialistas, 2 doutoras, que trabalham lá junto conosco. Então, assim, nós vamos aumentar o atendimento a produtores, nós já damos consultoria, mas nós vamos aumentar essa consultoria. O produtor não paga nada para consultoria, é o nosso trabalho de extensão na universidade. Se está fora dos padrões, nós telefonamos, chamamos o produtor, conversamos e refazemos a sua análise, mostrando o que deve ser feito e o que não deve. Então, com isso, nós vamos ter produtos de maior qualidade, o maior número de produtos de qualidade, produtos dentro dos padrões. Nós vamos evitar que os produtores sofram multa dos auditores quando o produto está fora dos padrões. Então, isso vai ter aliás, já está tendo um ganho muito grande que nós esperamos aumentar nos próximos anos. Legal. Professora, Minas Gerais é o estado com o maior número de produtores artesanais. Não é correto o termo artesanal? O correto é cachaça de alambique? Me explica como é que funciona isso. Bom, a indústria da cachaça, nós temos a indústria, né, que faz cachaça em coluna, que é uma quantidade maior, certo? E também a indústria de alambique, que é a nossa cachaça. A indústria de coluna, né, os alambiques são de aço inox, são enormes, e não há separação das frações, que são 3 frações, a primeira que sai, a segunda e a terceira. Na indústria de alambique, pelo fato de ser produzido uma quantidade menor, ocorre uma separação dessas frações. E os alambiques, eles são de cobre. Isso aí está na legislação, a última legislação sobre cachaça. Para ter o nome cachaça, ela é produzida em alambique de cobre. E aí, o que ocorre? O cobre, ele catalisa reações. E aí, a cachaça, ela tem um sabor diferenciado.
eu não estou dizendo que a cachaça de Coluna não tenha qualidade, muito pelo contrário, ambas têm qualidade, mas elas são diferenciadas. Então, Minas Gerais, ela caracteriza-se pela produção de cachaça em alambiques de cobre, e as indústrias maiores pela produção de cachaça em coluna. Ambas são indústrias? São. Ambas têm qualidade? Tem. Elas são diferenciadas. Então, a gente não pode denegrir nenhuma e nem outra. São dois tipos. E aí, o Nelson, vem o que a gente fala de o que é uma cachaça, o que é uma aguardente. Cachaça é bebida exclusivamente brasileira, é uma palavra feminina, é nossa, é do Brasil. E ela tem uma graduação alcoólica de 38 a 48, e ela é feita em alambiques de cobre, com a cana fresca. Já a aguardente, ela tem uma graduação alcoólica maior, é feita em colunas, certo? E ela não separam as frações, enquanto que na cachaça de alambique as frações são separadas. É essa que é a diferença, nada mais isto. Perfeito. Está explicado. Esse termo geralmente confunde a gente para falar o correto, né? Professora, a senhora também tem pesquisa, apresenta pesquisas com obtenção de caracterização em análise de óleos essenciais. Quem são esses compostos e quais são suas possíveis aplicações biológicas? Bom, sabe-se hoje que a população ela procura cada vez mais produtos naturais. Verdade. Né? E realmente, nos produtos naturais, eles têm substâncias que são capazes de atuar em várias atividades biológicas, como fungicida, bactericida, inseticida, atuarem com atividades antioxidantes, aumentando vida de prateleiras de produtos. Então, nós pesquisamos no nosso laboratório os óleos essenciais, que são uma mistura complexa de substâncias encontrado em todas as partes da planta. E aí nós temos inúmeros trabalhos, nós utilizamos esses óleos essenciais para fazer essas pesquisas. Então, nós trabalhamos com óleos essenciais de todas as partes da planta, de todos os tipos de planta, e de posse da extração e da caracterização desses óleos essenciais, nós fazemos as aplicações biológicas. Testes antioxidantes, testes bactericidas, testes fungicidas e outros mais. Além de, ultimamente, né, nós temos trabalhado em conjunto com professores da engenharia e nós estamos incorporando esses óleos essenciais em nanopartículas, aliás, para a produção de nanopartículas. Então, nós temos nanofibras, nanopartículas, nanoemulsões, e essas substâncias que estão sendo utilizadas, que estão sendo estudadas. Porque, Nelson, os óleos essenciais, eles são muito voláteis. Então, muitas vezes, eles não persistem. Quando você incorpora em uma matriz polimérica, o que acontece? A volatilização, ela é mais devagar, ela sai controlada. Então, tem uma atividade, muitas vezes, muito maior do que os óleos essenciais puros. É isso que nós fazemos. Além disso, nós testamos também os padrões daquelas substâncias encontradas nos óleos essenciais. Isso tudo é no intuito de buscar um precursor, né, que possa ser utilizado nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias agropecuárias e outras coisas mais. Legal. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e poliméticos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.
Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Professora, vamos voltar a falar novamente aí do nosso símbolo líquido, que é a cachaça, que tem ganhado espaço no mercado internacional. Quais os principais desafios e oportunidades para essa exportação de um produto certificado e com identidade brasileira, genuinamente brasileira? A exportação, eu não diria assim, é um problema burocrático, mas são muitos trâmites, a cobrança dos impostos é alta, e aí muitas vezes o produtor, ele fica muitas vezes sem ação para poder exportar. E um outro fator que pesa, porque Brasil é um país que produz e que consome, então muitas vezes, né, o que é consumido aqui para exportação ainda tem a desejar. Mas nós temos pessoas, nós temos pesquisadores, nós temos economistas que já estão estudando e o governo ele tem ajudado justamente para que esse entrave nas exportações, desde que a cachaça tenha qualidade, seja mais rápido. E isso já vem aumentando. Eles estão começando a exportar pouco, mas eles já já estão exportando. Um exemplo só que eu te dou, por exemplo, tem comerciantes lá fora que estão levando cachaça e que estão fazendo blends de cachaça que só é vendido lá fora, ainda não são vendidos aqui, e tem saído muito bem. Então, assim, os produtores, cada vez, eles estão procurando agregar mais valor ao seu produto. Então, você tem a cachaça recém-destilada, depois você tem armazenada em diferentes madeiras, e a madeira brasileira, as madeiras brasileiras, elas vêm galgando espaço. Nós temos os blends, que é as misturas, e nós temos também os derivados, aquela bebida alcoólica mista, uma bebida licorzada, nós temos os licores, nós temos as geleias e outras coisas mais. Nós temos a própria caipirinha, né, que os produtores já fazem. Então, cada vez mais, eles estão procurando desenvolver produtos que não só atenda à indústria nacional, mas também que atenda à indústria internacional. Veja você, Nelson, que, infelizmente, na nossa cachaça, estava aparecendo um contaminante que eu e a minha equipe, não sou eu sozinha, foram vários pesquisadores, vários alunos de mestrado, de doutorado, várias teses, nós demoramos 14 anos para elucidar a origem desse contaminante. Nós chegamos ao final. É um trabalho simples, né? Que está sendo divulgado aí entre os produtores e que vai nos ajudar muito. O cobre também já foi um entrave nas exportações, hoje não é mais, certo? O metanol também, nós já encontramos muita cachaça com metanol,
hoje não se encontra mais. Isso mostra o cuidado dos produtores durante a cadeia produtiva. Metanol é utilizar o caldo de cana sem filtrar. Os bagacílios vão direto para a fermentação e vão transformar em metanol. O cobre é falta de higienização, a acidez alta é falta de higienização, álcools secundários é carne estocada. Então, hoje, eles já sabem o cuidado que eles devem fazer e hoje eles já trabalham com isso. Então, é assim, mais uma vez, o meu orgulho é enorme, porque é muito bom trabalhar com eles, porque eles seguem direitinho o que a gente fala. E, assim, e nós temos aí as publicações científicas, né, que não deixam nada a desejar. Nós temos um livro na 4ª edição, que aí eu faria eu abriria um parênteses aqui, e o Cá Entre Nós me daria licença para falar sobre ele, é a produção de aguardente de cana, que está indo para a 5ª edição, está na 4ª e é considerado a Bíblia dos produtores, porque é um livro que abrange toda a cadeia produtiva, certo? Então, assim, tem a parte científica atrelado com essa parte de extensão. Perfeito. É importante, não tenho certeza que o centro ajuda definitivamente a evitar essas contaminações e garantir esse produto seguro para o mercado, né, professora? Mas vamos lá. Professora, a senhora é uma grande inspiração para as mulheres na ciência e no setor de bebidas tradicionais. Como tem sido essa trajetória e quais desafios a senhora enfrentou por ser mulher e em um segmento historicamente masculino? Foram muitos mesmo. Mas eu carrego comigo, o Nelson, a coragem, e aí eu baseio sempre no Guimarães Rosa, né? Um dia tá frio, outro tá quente, um dia esquenta, um dia faz frio. Aliás, um dia a gente tá lá em cima, depois outro dia tá lá embaixo, né? E carrego comigo também o sentimento de persistência, perseverança, paciência e um Deus no coração. Eu acredito que eu enfrentei muitos desafios, né? Porque uma mulher no meio de um universo praticamente masculino. E eu tenho, assim, um orgulho muito grande de dizer que eu nunca fui desrespeitada, muito pelo contrário. Os produtores eu os trato com o carinho devido, né? Mas com o respeito também devido. Eu sou fã deles, né? Eles são a minha estrela, são meu guia para me nortear neste trabalho. E quando você persiste, quando você rebola, passa a noite em claros, mas você sabe que você vai chegar, que você vai conseguir. Quando você trabalha com alegria, eu acho que tudo dá certo. Então, eu diria para as pesquisadoras jovens que estão começando, que não desanimem. Os entraves, né, as dificuldades, os espinhos, eles vão ser muitos, certo? Mas batalhem por aquilo que vocês querem. E uma outra coisa que eu falo muito, e falo muito com meus alunos, é o seguinte: o que você aprendeu, não guarde para você, passe para as pessoas. Isso é muito importante. Abra uma porta e deixe as pessoas entrarem, porque elas vão entrar e vão te dar o retorno que você precisa. Então, não desistam nunca, tenham persistência, e fazer pesquisa não é repetir o que já foi feito. Fazer pesquisa é estudar e fazer coisas novas. E lugar de mulher, aí vem aquele termo, né? É onde ela quiser. Então, se a gente quer fazer, a gente faz. A gente faz, coloque amor no seu trabalho, coloque carinho, trata as pessoas gentilmente, tá entendendo? E agradeça todos os dias. As pessoas que te ajudam, sejam gratas, e agradeça a Deus, né, por você ser capaz de poder fazer. É isso que eu diria para todas as pessoas e para todas as mulheres. Eu sou muito feliz, ô Nelson, com o que eu faço. Isso é o mais importante, fazer aquilo que gosta e com prazer, né? O reconhecimento automaticamente vem depois. Professora, o seu trabalho também envolve, como a senhora mesmo disse, a formação de novos pesquisadores profissionais para este mercado.
Como que o centro está impactando as futuras gerações de cientistas e produtores? Bom, o centro, né, com os equipamentos modernos, com as novas tecnologias que a gente está desenvolvendo, com com os novos métodos de análise, né, os olhinhos dos iniciantes, né, dos nossos alunos de iniciação, de mestrado, de doutorado, eles ficam brilhando. Porque antes a gente tinha que mandar não sei para onde para fazer análise, tinha que esperar, né? E agora não, agora ali está tudo pertinho. Então, as pesquisas elas vão ter um avanço muito grande. E, por incrível que pareça, já tem gente, já tem aluno, eu estou dispensando, porque eu tenho muito aluno, procurando para poder fazer coisas novas relacionadas à cachaça. E tem muito que desenvolver, tem muita coisa para poder desenvolver, tem muita bebida derivada para poder fazer, tem contaminantes que ainda precisam de ser estudados, tem padronização, tem coisas na legislação, tem coisas que a gente encontra na bebida que ainda não estão citadas na legislação, e a minha presença na Câmara, né, lá do Ministério, justamente eu quero instigar a colocar mais 2 ou 3 análises nos laudos. Os produtores sabem que não é por maldade, mas é para o bem, para poder melhorar a qualidade. Uma é dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que eu acho que precisa, que são substâncias oriundas de produtos que sofrem um tratamento térmico. E aí nós temos os barris, né, com os diferentes tipos de tosta, né? Um aluno nosso já defendeu uma dissertação sobre isso, mas ainda tem muito que fazer. Os blends, né, que vem sendo aí com as nossas madeiras brasileiras, tem muita madeira brasileira para ser estudada. A madeira tradicional ainda é o carvalho, que é importado, mas a gente já tem cachaças excelentes em amburana, em amendoim, ou em uma mistura, né, sabe? Jequitibá, jatobá e outras mais. Então, assim, tem muita coisa. Então, o centro, por ele ser um centro de referência, além das análises extremamente, né, de alta qualidade, além dos laudos emitidos para os produtores, além da acreditação, que é o nosso próximo passo, né, os alunos eles vão ter oportunidade de terem resultados assim rápidos, precisos, certo? Vai dar para fazer um número maior de coisas que antes não dava para poder fazer. Então, isso está impulsionando, né, uma gama maior de alunos de todos os cursos, engenharia de alimentos, engenharia química, biologia, floresta, a nos procurar para desenvolver os seus trabalhos. Resumindo, tem muita coisa para se fazer ainda, né, doutor? E aí eu só vou fazer aqui, vou pedir mais uma vez licença ao Cá Entre Nós, que tem um nome lindo, para poder falar que no período de 15 a 17 de abril de 2026, vai ocorrer no campus da universidade o 3º simpósio de cachaça de alambique e o 7º seminário mineiro. Então, já marquem na agenda de vocês, entrem em contato e venham participar, venham viver, né? Vivenciar a magia de 3 dias só com a bebida brasileira. Que bacana. Doutora Maria da Graça, cá entre nós, que mensagem a senhora deixaria aí para os nossos produtores dessa tradição nacional que é a cachaça e para as mulheres que desejam ocupar mais espaço na ciência e na indústria de bebidas? Bom, para os produtores, né, eu digo que são assim, o meu norte para eu poder trabalhar, eu diria para vocês continuarem do mesmo jeito que vocês estão, procurando trabalhar, procurando fazerem da bebida de vocês a melhor bebida, trabalharem com qualidade em toda a cadeia produtiva. Então, eu os instigo, né, eu os desafio a fazerem bebidas cada vez melhorem, a desenvolverem blends sensacionais, a apresentarem, né, fazerem embalagens lindas e lindas com produto de qualidade lá dentro. Eu diria para vocês que eu tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, eu tenho um orgulho enorme dessa linha de pesquisa, da outra também, mas essa porque é um trabalho de extensão junto à população,
E essa eu vi crescer, eu vi sair da clandestinidade e chegar no patamar. Então, e eu estou às ordens no laboratório, está aí meu telefone, meu zap. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Isso é para produtor de todo o país, tá? E para as mulheres, vençam o desafio. Hoje nós temos mulheres produtoras, pesquisadoras, comerciantes, divulgadoras, certo? Mulheres que realmente trabalham com a cachaça, né? Mulheres que vão mesmo para a luta e que fazem e querem fazer cada vez melhor. E quando tem uma mão feminina, né? Tudo fica mais bonito, tudo sai assim quase que perfeito, né? Então, mulheres, se unam cada vez mais, vamos ter uma união maior, vamos nos unir, vamos dar as mãos e vamos fazer com que o nosso produto seja o melhor produto do mundo, o produto mais divulgado, o melhor produto, um produto que tenha qualidade, que não fique nada a desejar aos produtos dos outros países, aumentar a economia do nosso país, levar o nosso nome lá para fora e ter um produto de qualidade. Não desanimem, sejam persistentes, trabalhem com cachaça, sejam mulheres guerreiras e sejam as verdadeiras donas da cachaça, as verdadeiras cachaceiras. Legal, bacana. Doutora Maria das Graças, olha, em nome de toda a nossa equipe aqui do Cá Entre Nós, eu agradeço pela sua presença, generosidade e principalmente pela sua riqueza de conhecimento compartilhado nesse nosso bate-papo, viu? O seu compromisso com a excelência valoriza não apenas um dos nossos maiores símbolos culturais, que é a cachaça, mas também o papel da ciência e da mulher na construção de um Brasil mais forte e inovador. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cá Entre Nós. Eu que agradeço. Imagina, pode falar. E agora eu agradeço muito ao Nelson e ao programa Cá Entre Nós. Muito obrigada. Tire um tempinho, entre no nosso Instagram, venham conhecer o laboratório, liguem, perguntem, tá? O que vocês precisarem, nós estamos aqui às ordens. Muito obrigada, Nelson, e muito obrigada pela oportunidade. Imagina, nós aqui agradecemos. Enquanto nós estamos conversando aí, eu estou colocando aqui os contatos da professora, e para quem quiser entrar em contato com ela diretamente, é só anotar aí o endereço, o telefone, e-mail e correr para o conhecimento, ir de frente para o conhecimento, que a doutora é um poço de conhecimento aí nessa área. Muito obrigado, viu? Ok. Bom, pessoal, eu conversei aqui hoje com a professora doutora Maria das Graças Cardoso. A semana que vem, nós teremos um novo entrevistado aqui no Cá Entre Nós, e, é claro, sempre com a participação de vocês que nos seguem nas redes sociais e que também nos enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveite que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista da professora Maria das Graças. E compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.